Olá, pessoas lindas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais uma aulinha sobre o livro Incidente Antares, que foi apresentado pela nossa querida Flávia num vídeo maravilhoso. Tô aqui para complementar um pouquinho, falar sobre esse livro, Gavetas Vazias, Ficção Política dos anos 70, da Tânia Pellegrini, que foi minha orientadora no UFSCar. Ela analisou o incidente Antares. Esse livro é o resultado do mestrado dela. Lembrando, gente, que naquela época ela fez o mestrado em 6 anos. E hoje em dia a gente faz o mestrado em 2. Então, realmente, o tempo para pesquisa era muito maior. E tinha-se também, posso dizer, né? É, a gente, por ter mais tempo, a qualidade, com certeza, ela é muito maior, porque eu acredito que para o nosso ofício de pesquisador, o tempo, ele é algo que nos auxilia muito. Muitas vezes o capitalismo, essa demanda empresarial dentro da área intelectual, prejudica a nossa produção. Mas enfim, gente, comentários à parte, não deixem de fazer mestrado por conta disso, não deixem de ser pesquisadores por causa disso, né? Eu acho que é uma paixão, a gente se apaixona por um objeto e a gente quer saber mais sobre ele, né? Só estou comentando que é muito bacana, né? Imagine se todo mundo fizesse mestrado em 6 anos, pudesse publicar um livro, olha que bacana. E ainda assim tem gente que faz em 2 anos e publica livro, olha só que extraordinário. Mas enfim, gente. E aí, então, eu queria falar um pouquinho com vocês. Primeiro, falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Não preparei slide dessa vez. Gostaria que vocês lessem esse texto, ele está na bibliografia. Na verdade, tem o PDF do Gavetas Vazias inteiro. E aqui, no caso, é um capítulo que chama Veríssimo, a Inesperada Subversão, que vai falar sobre o livro Incidente Antares, publicado em 1973. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa um pouco entender o que estava acontecendo naquela época. Eu acho muito interessante aqui, professora Tânia, porque ela faz todo um caminho conosco, né? E eu acho que, assim, para todo mundo que está começando nessa área de pesquisa, é muito importante você delimitar um caminho para o seu leitor. Porque a Tânia, ela vai trazendo um contexto histórico, ela vai trazendo um autor que está inserido nesse contexto histórico e uma obra que é o resultado dessa interação desse autor com esse contexto histórico. E aí ela traz, em consequência desse tempo histórico, dessa realidade, desse autor, a partir da arte, criando uma obra, a crítica. Então, a professora Tânia constrói de um jeito é, esse texto de uma maneira assim que faz a gente ver com muita lógica os fatos e faz com que a gente entenda aquela obra como um fruto daquele tempo. É muito interessante. E aí, esse livro ele foi lançado em 73. E aí a professora Tânia, ela é muito uma referência na área de literatura, porque ela estuda justamente esse momento da história em que a arte deixou de ser artesanato para virar indústria. Quando a gente teve o golpe militar em 64, os Estados Unidos entraram com tudo aqui no Brasil. Inclusive, já falei, recomendo documentário O Dia que Durou 21 Anos, que conta com detalhes e comprova com documentos a influência dos Estados Unidos no golpe militar brasileiro, tá, gente? Então, e é muito interessante a gente perceber, para a gente entender a maneira do imperialismo na América Latina. E aí, gente, a gente está num momento, né, que os militares tomam poder, é um momento muito autoritário, principalmente em 68, com as 5.
é assim, algo, a gente tinha ali, né, o ai meu Deus do céu, João Goulart era todo de esquerda, né, o Robert Schwartz, que ele é um grande teórico da literatura, ele diz que o Brasil estava incrivelmente inteligente, porque falava-se muito de reforma agrária, falava-se muito de socialismo, né? Gente, e quando ele foi para Cuba, então? Só por Deus, ele estava selando o atestado dele de. é, ele estava cavando a cova, como dizem, né? Gente, mas é claro que ele seria deposto, né? O João Goulart. E aí, então, instaurou-se, imagina, e até hoje esse discurso perdura, né, gente? Então, essa coisa do fascismo, né, de defender a família, defender a propriedade, defender o Estado. E aí a gente vai impor com as nossas próprias mãos as nossas regras. Então, 1º de abril de 64, tira o João Goulart e impõe uma nova ordem social. E aí, então, a cultura sofreu com isso, porque a gente tinha ali uma censura. E essa censura, ela não era só de conteúdo, ela era uma censura também nos próprios meios de produção, né? Porque não podia se produzir mais como produzia antes, gente. A cultura, ela sempre foi uma estratégia de dominação ideológica. Então, vamos parar para pensar em Hollywood, né? Que é a principal fábrica de sonhos dos Estados Unidos. Né? Hollywood, com a sua ideologia, né, do americano, tal, né, Yes You Can, e todos esses moldes da mulher, né, empregada, casada, o sonho de toda mulher ter um forno, enfim, a cultura ela é uma maneira de imbricar nos indivíduos necessidades, valores, né? Que se você tiver uma boa formação de mundo, você questiona, de fato, né? Mas essa é a maneira de dominar um povo, dominar uma cultura. A gente acha que dominar é só por base da força, né? Gente, não. Existem maneiras muito mais inteligentes de fazer isso. E acabar, dizimar uma cultura que já existe, implantar outra, ou silenciosamente implantar outra como se ela fosse maravilhosa, é uma estratégia muito utilizada, né? E aí, então, gente, a gente vai ter um momento que a gente vai ter a arte sofrendo essas mudanças do mercado. E isso acontecendo em toda a América Latina. Então, o livro, os escritores, eles não podem mais escrever o que eles quiserem, eles têm que ter uma linguagem acessível, eles têm que lidar com editoras, os temas não podem ser qualquer uns mais, né? Eu já falei para vocês que, para mim, eu pude estudar isso muito de perto, vendo a obra da Clarice Lispector, porque porque A Paixão Segundo GH, que é o livro que ela lança em 64, é completamente diferente de Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, de 69. São completamente criações diferentes. E se a gente pegar para analisar a obra de cada escritor desse período, a gente vai ver essa mudança drástica, no sentido de ter que obrigatoriamente seguir uma nova ordem, um novo modo de produção, a gente está entrando numa nova fase do capitalismo do Brasil nos anos 60. Então, os livros, eles têm que ser light, eles têm que ser leves, eles têm que ser superficiais, e eles têm que ser livros, que ela fala aqui, né, de constatação. Ou seja, são livros que defendem a pátria, que defendem a família, que defendem Deus e tudo mais, né? Nessa ideologia dominante do regime militar, né?
Então, gente, que só foi acabar mesmo em 89, né? Muito tempo depois. Então, gente, aqui os escritores estão tendo que se adequar. E o Érico Veríssimo vai ser muito criticado pela linguagem que ele está sendo que ele utiliza, né? Eu lembro muito assim das críticas, né, do Gabriel Garcia Marques. É muito parecido a crítica que fazem ao Veríssimo e a crítica que fazem ao Gabriel Garcia Marques, porque falam que eles contam histórias, eles são contadores de histórias, né? Do mesmo jeito que o Gabriel Garcia Marques vai lá em Macondo e vai falar daquelas famílias tal, o Érico Veríssimo vai fazer isso em Antares. Então a gente vai ter ali em Antares os personagens tipo. E por que que eles fazem isso? Eles fazem isso justamente porque eles querem mostrar que aquilo é universal. Entende? No caso da América Latina, infelizmente, é universal. Essa condição de opressão, de ditadura, de falta de direitos, de corrupção política, né? Então, é a partir da criação desses personagens tipo, porque é uma realidade para eles isso, como a gente vai discutir. Então, dentro, né, ela vai dizer assim, a professora Tânia, na página 65. A literatura de contestação é aquela que eclode da sociedade capitalista de consumo dirigido, questionando-a, da de contestação, que vai se contrapor à literatura de constatação, que vai ser essa leitura que vai incorporar, que vai confirmar estereótipos, tá, gente? E aí é muito interessante porque a crítica vai dizer, né, que o Érico Veríssimo, nesse momento muito sombrio do Brasil, ele é uma luz, ele é alguém que traz ali um realismo crítico. E é muito interessante porque ele consegue fazer esse realismo, ou seja, ele consegue fazer as pessoas enxergarem realmente o que está acontecendo no Brasil a partir do fantástico. Ou seja, a partir da imaginação, do sobrenatural. É a partir do sobrenatural que eu consigo denunciar com clareza uma situação. E aí eu trago para vocês uma frase do Bose, que eu acho assim, esse texto, ele chama Narrativa e Resistência. Olha aqui, gente, eu tenho gavetas vazias aqui, que tá lá para vocês. E eu tenho aqui o Alfredo Bose, que ele vai dizer assim, ó. Vai dizer assim, gente. No final do texto. É nesse sentido que se pode dizer que a narrativa descobre a vida verdadeira, e que esta abraça e transcende a vida real. A literatura, com ser ficção, resiste à mentira. É nesse horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral como um lugar de fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente. Então, gente, vamos lembrar lá do Esopo, né? A gente até comentou sobre isso em algumas aulas. O que é o Esopo? Né? O Esopo ele era um cara que ele queria fazer crítica, ele não podia dar nome aos bois, porque vocês sabem que a verdade não pode ser dita. Então, vamos falar por meio de alegorias, certo? E vamos falar por meio de alegorias usando animais. Então ele faz lá a fábula da raposa e das uvas, faz lá a fábula do leão né, e da raposa, vai lá e faz a... Gente, e aí entendam o que ele está querendo dizer aqui o Bose. A literatura, o lugar da fantasia pode ser o lugar da verdade mais exigente, ou seja, é por meio da literatura, é por meio da fantasia que eu posso denunciar uma situação. Que ela pode ser realmente vista. E aqui no caso, vão ser os mortos. E isso é muito emblemático. Mas calma que nós vamos chegar até eles.
Mas é muito louco isso, se a gente for parar a pensar, do lugar como a literatura é incrível. Porque a literatura, ela se diferencia, por exemplo, do discurso histórico, jornalístico, justamente porque ela é ficção. Ela é o lugar da mentira. Ela é o lugar da criação. Só que ao mesmo tempo, por ela ter essa liberdade, ela também tem uma liberdade de denunciar essa realidade. E quando essa realidade está muito caótica, como é a realidade da América Latina, que a gente está vendo, recomendo super vocês lerem o discurso do Gabriel Garcia Marques, que ele é elemental para a gente entender o que é a solidão da América Latina. A gente tem no Fantástico uma maneira, assim, de querer sobreviver a essa realidade. Porque, como Antônio Cândido disse nos primeiros textos que a gente leu, o homem ele tem necessidade de fantasia. E quanto mais necessidade de fantasia ele tem, mais a vida dele é vazia. A realidade é tão opressora, né? E faz isso de tantas formas que precisa ter no nível, né, inconsciente, enfim, precisa ter uma representação desse caos interno. Isso ele fala no direito à literatura, mas é na literatura como formação do homem que ele fala que o homem tem necessidade de fantasia. E geralmente em contextos muito violentos e autoritários, essa necessidade de fantasia ela chega ao irreal, ao sobrenatural. Porque justamente ela representa essa própria briga desse homem com esse meio, porque ele não consegue acreditar que aquilo está acontecendo. Gente, a ditadura militar no Brasil foi uma coisa terrível. Isso é ocultado de todo mundo. Pessoas mortas, pessoas presas, pessoas torturadas, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso. Eu fiz uma disciplina, produzi um trabalho sobre isso. Gente, não sei se vocês conhecem, tem o DOPS, tem o Museu da Resistência lá em São Paulo. Olha, é algo assim que todo mundo precisava conhecer e saber, porque é que nem a escravidão, cara. A gente teve 3 séculos de escravidão, ninguém fala sobre isso. Agora que a ferida tá doendo, entendeu? Agora que a ferida tá começando, né? As coisas estão começando a tomar corpo, e ainda assim tímidas, perto de tanta destruição, desrespeito, genocídio, né? Na verdade, eles foram escravizados, não é escravos, escravizados. Então, a gente tem que se posicionar diante disso. E aí, então, existe essa literatura de contestação, que né? É engraçado, né? A gente olha quem é ingênuo, quem, na verdade, não é nem ingênuo, assim, quem não entende muito, olha e fala assim, nossa, que historinha legal, né? Ai, a pessoa fica no nível da fantasia. Nossa, né? Que historinha legal, só que é isso, gente. A gente sempre consegue fazer uma ligação entre a fantasia e a realidade, se a gente vai para um nível de leitura mais profundo. E a arte, no caso aqui a literatura, é incrível por causa disso. Né? Tem uma outra frase aqui no texto do Bose, ele vai falar sobre a ideologia aqui, ó. A arte pode escolher tudo quanto a ideologia dominante esquece, evita ou repele. Olha que forte isso, gente. Realmente, e aqui no nosso caso são os mortos,
São os personagens que estão mortos que vão denunciar os crimes, a corrupção, a degradação moral de Antares, né? Então, se a gente não tivesse a literatura para trazer esses mortos para falar, como que seria o testemunho da ditadura militar, desses mortos dessa ditadura? E é muito interessante, gente, eu fiquei pensando nisso, que assim, a primeira parte do romance, do Incidente Antares, ele é todo sobre a formação de Antares, que tem a ver muito com que né, é uma alegoria da formação do Brasil, né, com as suas lutas com seus coronéis, com seus territórios. E aí né, e aí só na segunda parte que vai ter o incidente, o que foi? 7 mortos, né? Inclusive, gente, tem até uma minissérie na Globo, se vocês quiserem assistir. Posso até colocar o link, né, depois na nossa aula, na nossa página no Moodle. Se ele voltar, né, gente? Se ele voltar, mas tudo bem. Vamos rezar. Esses 7 mortos, eles voltam porque eles querem ser enterrados, porque tá tendo uma greve geral, os coveiros não estão trabalhando, então eles voltam porque eles querem ser enterrados, e eles vão pro coreto da praça e começa a falar tudo. E é muito interessante, porque por eles estarem mortos, eles não têm como serem censurados. Entendeu? Porque eles já estão mortos. E aí, gente, deixa eu seguir aqui, senão eu me perco, porque eu me empolgo, né? O Incidente Antares, ele foi considerado um dos mais importantes romances da literatura brasileira moderna, né? Ele foi um espelho, isso tudo de acordo com a professora Tânia. Ele foi um espelho das aspirações do público e da crítica. Porque, gente, se vocês imaginam tudo aquilo acontecendo, né? Cassação de direitos, pessoas morrendo, luta armada, movimento estudantil, deram um tiro no Edson, né? O estudante e tal. E parece que o público fica assim, e quem poderá nos defender? Sabe assim, uma síndrome de Chapolin? Tipo, meu Deus, ninguém vai fazer nada? Que tá tudo isso acontecendo, né? E aí, com a literatura, a crítica aos leitores, eles conseguiram ver, nossa, tem alguém lúcido nesse Brasil, né? Então, puderam ver nos personagens e situações a imagem macabra de mortos-vivos insepultos e impotentes em relação à própria vida e à própria morte. Gente, então é exatamente isso. Você perde o direito da sua vida num estado de, né, fascista, totalitarista, ditatorial. Você perde. E era realmente absurdo o que eles faziam, né? Entravam na casa, gente, pegavam as pessoas, pronto, acabou, pegavam as pessoas e eu não preciso lembrar vocês que o Brasil foi o único país que não teve julgamento, né? Todos os outros países da América Latina tiveram julgamento, menos o Brasil. O Brasil teve anistia. Em 2014, a Dilma tentou voltar ao julgamento, mas não deu muito certo. Pois é. Um chute é que a maior parte desses militares ainda continua no poder, ou enfim, né, gente? Tem um artigo muito bom que eu escrevi que chama O Birajara, que é sobre um torturador que ele tinha esse nome. Super recomendo vocês lerem. É muito interessante mesmo. Na disciplina de literatura e história eu vou trabalhar ele com vocês. Mas enfim, esse assunto de ditadura militar é um assunto tabu e a gente tem que mesmo falar sobre isso. A gente tem que muito falar sobre isso. Ano passado,
ano retrasado, Oscar fez uma exposição trazendo fotografias de pessoas que morreram, desaparecidas. Gente, e as torturas que eles faziam com as pessoas. Meu Deus do céu, misericórdia. Então, assim, é algo que realmente não dá para ser colocado debaixo dos panos, tá? Não mesmo, né? E aí, então, o público e a crítica de esquerda, né, que já tinha ali uma formação para perceber que tudo aquilo estava errado, se viu representada nessa obra do Érico Veríssimo. E Antares, essa cidade, ela é uma referência alegórica do Brasil. Né? E aí, o Érico Veríssimo, gente, ele é muito conhecido como o Jorge Amado. Eles são muito conhecidos como eles têm essa fama de escritores populares, né? E aí, com o incidente Antares, ele foi visto de uma maneira mais política. Só que a gente sabe que a literatura, um determinado livro, uma determinada obra, não precisa trazer em si de maneira panfletária, de maneira explícita, uma defesa de uma posição. A gente sabe que o que torna um livro revolucionário são os elementos da sua narrativa, certo? Então, tudo depende de como a narrativa... Nossa, gente, não sei o que está acontecendo comigo. Desculpa. Então, o que importa é a gente analisar como a narrativa está escrita. Eu não sei se vocês lembram, na Literatura e Formação do Homem, Antônio Cândido compara 2 escritores regionalistas, Simões Lopes Neto e Coelho Neto. Um deles faz um retrato do sertanejo super grotesco, como se o cara não falasse nada com nada. E o outro traz a fala do narrador junto com a fala do sertanejo, de uma maneira que não tem uma diferenciação tão grande entre os dois como tinha na outra, porque na outra era assim, o sertanejo é um retardado e o narrador é um homem culto. Tinha essa diferenciação. Então, Antônio Cândido vai dizer que o cara que realmente foi regionalista, ou seja, que tentava entender o homem da periferia do Brasil enquanto seu igual e trazer uma representação democrática desse personagem, foi o cara que conseguiu, no plano da narrativa, vejam só, não da temática, no plano da narrativa, construir um personagem que foi visto pelo leitor, foi interpretado pelo leitor de uma maneira acessível. Ele teve um tratamento humanizado, ele não foi tratado como um idiota a partir da sua linguagem, entendem? Então, tudo depende, por isso que quando a gente estava falando daquela polêmica da J.K. Rowling e tal, do personagem, eu falei, gente, a gente precisava investigar como esse personagem é formado, como é essa narrativa, entendeu? É isso que importa pra gente, porque o que o autor quis dizer, a gente nunca vai saber, a gente perde a recepção, né? Ai, professora, mas ela deu entrevista. Gente, a gente trabalha com a obra, se a gente for trabalhar com o escritor, a gente tá ferrado, porque o escritor é um ser humano, gente, o ser humano é doido, aquelas. Mas assim, o que eu quero dizer, são muitas variáveis, né? Quando a gente está estudando literatura, a gente estuda a obra. Claro que o escritor pode dar pistas para a gente entender a obra? Pode, mas o que é mais importante de tudo? O texto fala sobre o contexto. Determinada estrutura é resultado de uma forma de pensamento. Determinados valores trazidos por narradores mostram uma sociedade.
Entendem o que eu quero dizer? Então, depende de como essa narrativa é construída. E aqui no caso, a gente tendo esses personagens mortos, falando, trazendo à tona essas verdades, denunciando, isso é sensacional. E a denúncia que eles fazem, a maneira com que eles fazem. Então, a gente, como analista de literatura, a gente sempre tem que ver a estrutura. Sempre, 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 sempre. Porque aí a gente vai conseguir ver de que maneira esses valores são trabalhados. Entendeu? Bom, e aí então, gente, o Érico Veríssimo, depois do incidente Antares, ele foi considerado né, ele teve assim um status, ele foi mais bem considerado, porque antes ele era considerado um cronista de costumes, um escritor popular, né? E aí a Tânia faz um comentário muito importante aqui, né, na página 70, que ela diz assim: o Érico Veríssimo se coloca com firmeza contra os fascistas que ainda pregam pátria, família e propriedade. Não consegue disfarçar uma óbvia simpatia pelas classes operárias e pelos marginalizados. Então, gente, é isso que a gente tem que ver. O que na estrutura da narrativa está dizendo? E aí, o livro foi um projeto de comunicação implícito com o público e assim conseguiu um hausto de esperança para uma época em que a tônica era o desencanto e o medo do futuro. Então, a gente estava vivendo um momento muito conturbado. E o Érico Veríssimo, com esse livro, então, ele conseguiu trazer um respiro, uma esperança, uma espécie de lucidez ali num período muitos anos de chumbo, que a gente pode dizer, né? E aí, então, como eu já falei para vocês, né, a gente tem essa primeira parte que é esse histórico de Antares, e essa segunda parte que é essa denúncia desses mortos, né, que eles começam a falar, eles abrem a boca e eles começam a falar, eles denunciam toda a podridão moral e a corrupção política de Antares. E é interessante, eu fiquei pensando que isso é muito comum nos dois romances anteriores que a gente viu. Essa coisa da cidade, de estudar a formação de uma cidade. A gente tem isso no Juan Rulfo com Pedro Páramo. A gente tem aquela cidade que é Comala, né? A gente tem esse foco nessa cidade abandonada. No 100 Anos de Solidão, a gente tem esse foco em Macondo. Como que foi a fundação de Macondo? Que começou lá com os Buendia, né, com a Úrsula, né, a gente tem, e agora em Antares, a gente tem essa primeira parte toda centrada em querer explicar como que foi fundada, porque um tinha uma terra, daí o outro foi lá, roubou, daí não sei o que, não sei o que lá, mais ou menos que nem, mais ou menos, grosso modo, é explicado no Pedro Páramo, porque no Pedro Páramo, na verdade, o Pedro Páramo ele era esse coronel, né, que ferrou com todo mundo, né? E ele foi meio que responsável pela criação da cidade de Macondo. Então, gente, é muito interessante a gente perceber nessas três obras, tanto no Pedro Páramo, quanto no Cem Anos de Solidão, quanto no Incidente Antares, essa busca desses escritores por essas origens, as origens das cidades, como essas cidades foram fundadas, de que maneira elas foram fundadas. E vocês podem perceber que em todos esses livros elas trazem histórias de imposição, de autoritarismo, de violência, de corrupção, de dominação territorial. Que é, meus queridos, exatamente que nos remete ao nosso próprio processo de colonização.
Porque eu acredito que quando a gente para, né, quando estava ali na década de 60, né, num exercício que tinha começado ali desde o modernismo no Brasil, né, e na América Latina também, a repensar por que somos pobres, por que somos subdesenvolvidos, de onde que vem isso, né? Por quê? Por que a gente não é reconhecido? Vem essas perguntas, e principalmente sobre o subdesenvolvimento. E não tem como explicar o hoje sem estudar o passado, né? Isso é algo, nossa, que o Frederick Jameson, o Escola de Frankfurt em geral, Walter Benjamin fala muito. Historicizar. A gente precisa ter muita certeza na história, porque é na história que a gente consegue ver o início desses processos imperialistas, autoritários, de conquistadores que chegaram aqui e destruíram tudo. Esse foi o começo da nossa miséria. Exato. Então, nesses livros, quando esses escritores estão pensando na fundação dessas cidades, eles estão buscando essa origem, eles estão tentando buscar essa explicação. Mas por que que a gente é assim? Do mesmo jeito que Oswald de Andrade, no modernismo, vai para a Carta de Caminha e vê que lá na Carta de Caminha, gente, vocês já leram? Meu Deus do céu, é o primeiro relato que a gente tem sobre o Brasil, né? Caminha era o escrivão da embarcação do Pedro Álvares Cabral. Gente, eles falando das Índias, que elas tinham vergonhas, as vergonhas livres, né? Nuas, e que eles não tinham a menor vergonha de olhar, as vergonhas limpinhas, e eles não tinham a menor vergonha de olhar. Então, assim, a gente vê desde a Carta de Caminha uma necessidade de controle, de dominação, de falta de respeito com os povos que estavam aqui, destruição de culturas, muito, muito complicado. Então, quando eles fazem isso, eles estão meio que tentando mostrar para nós, olha só, a gente vai falar do presente nesse livro. O que é muito bacana do Incidente Antares é que ele está falando do Brasil dos anos 60. O tempo e o espaço, né? Gente, é claro que Antares é uma cidade fictícia, mas é o Brasil dos anos 60. É o aqui e o agora. Isso gera um impacto quando você está lendo um livro que fala sobre o aqui e o agora. Só que ele também faz um recorrido ao passado, meio que para falar assim, olha, o aqui e agora, ele é um resultado de todas essas merdas, desculpa falar isso, mas é verdade, que já fizeram até hoje. Foi assim que começou o leitor. Nós não tiramos isso do nada. Nós não tiramos isso do nada. Foi assim que começou. Eu lembro até, gente, um aluno que eu tive, que ele era do curso de História, e ele leu esse livro, e ele não gostava de literatura, ele achava que literatura era coisa bobinha e tal. E depois que ele fez o meu curso, que ele teve que ler esse livro, ele falou, professora, esse livro conta a história do Brasil. Professora, esse livro é incrível. Então, é muito louco, gente, essa relação que existe entre a história e a literatura, a ficção e a realidade, porque elas fazem isso. Ó. A gente consegue ver melhor a história a partir da literatura, porque a literatura ela permite um canal onde certas coisas não podem ser ditas, porque a história é o discurso oficial. No discurso oficial impera a ideologia.
Ou seja, é o que você é o que você quer, é o que pode ser passado para o outro, né. Por exemplo, quando a gente tem um livro de um personagem que ele, né, a gente tem, por exemplo, em alguns livros falando que a dita branca. E aí a gente tem um livro como esse, ou livros que contam de torturas, né, que é um livro, por exemplo, do Renato Tapajós, Em Câmera Lenta. A gente tem ali denúncia de que esse discurso de dita branda não existiu. Isso é uma mentira. Então, e quem tem esse discernimento, porque também, gente, a literatura pode ser um lugar de mentiras. Isso é fato. Do mesmo jeito que ela pode denunciar uma realidade, ela também pode corroborar para que essa realidade exista, para que se confirme. E aí, quem tem que ter esse juízo crítico é o leitor, de perceber isso. E aí, então, gente, como que termina o livro, né? É uma operação borracha, eles tentam apagar a memória desses cidadãos. Só que na verdade eles não conseguem, né? Não vou dar spoiler do final do livro, mas só para encerrar, porque eu acho que eu já devo ter falado muito aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre esses personagens mortos, essa alegoria dos mortos, né? Estar morto, né, é ter liberdade para falar. Eu tô morto, eu não posso mais ser morto, porque justamente eles queriam, eles queimavam os documentos e eles matavam as pessoas para gerar o apagamento. E quando esses mortos vêm à tona, eles estão dizendo: não, a gente vai falar. A morte não nos impedirá da gente poder retratar o que aconteceu com a gente, né? E uma coisa muito cruel, assim, é que não existe possibilidade de modificação desse passado. Esses 7 mortos, eles foram mortos, mas nada do que eles falam pode alterar a ordem dos fatos, porque eles continuam mortos. Então existe um pessimismo, né? Existe um pessimismo de que a estrutura social do regime militar estava muito bem montada. E isso, ele traz todo um histórico para que a gente perceba que isso foi engendrado culturalmente. Então, não existe uma solução entre um conflito do eu e do mundo. Não existe solução. A solução que se encontra é pelo sobrenatural, né? O confronto com as estruturas vigentes só é possível por meio do sobrenatural. Então, a situação de violência é tão extrema que só trazendo os mortos-vivos para falar é que eu consigo contestar literariamente aquela realidade, né? E aí, então, nessa narrativa, a gente não tem heróis, muito pelo contrário, a gente tem fracassados, a gente tem oprimidos. O fantástico, ele aparece aqui como uma possibilidade do real. E isso a gente para pensar em tudo que a gente já leu da América Latina. Que a partir dessa fantasia, desse sobrenatural, é que é possível fazer essa denúncia. Porque por meio da realidade, do discurso oficial, isso não é possível. Porque o próprio discurso oficial é opressor. E aí, então, a gente tem essa questão do que é literatura e do que é história. O avesso é mais real no universo narrativo quando os fatos extrapolam a realidade. Os mortos falam, acusam, cobram, né? E aí, gente, então,
eu encerro a nossa discussão. Na verdade, é uma pinceladinha, né? Leiam o texto da professora Tânia, mas ela traz um trecho muito lindo do Cortázar, que ele diz assim: peraí, gente. Tá na página 65. Tem duas citações dele que eu gostei muito. Peraí. Até fins de 1968. Gente, acho que tá aqui, né? Posso ler para vocês aqui. Será que eu acho? Eu acho que ele não acha. Porque olha só, gente, esse texto da professora Tânia, ela ditou tudo à mão nessa época. Ok, vamos lá. Eu leio para vocês. Até fins de 1968, a concepção dominante nos círculos intelectuais que mais influíam no país era aquela segundo a qual a literatura tinha como função. Nossa, gente, desculpa, eu tô lendo o negócio errado. Não é essa do Cortázar. Caramba, desculpa, gente. Achei, desculpa. Aos olhos de tantas ditaduras latino-americanas, todo livro, seja ele qual for, é suspeito. E os leitores do livro o são mais ainda, pois ler um livro é sempre, por assim dizer, botar o dedo no gatilho e assim liberar e multiplicar sua força explosiva. Eis porque as relações entre o escritor e o leitor se revestem na América Latina e no resto do que se chama Terceiro Mundo de uma importância que não é a mesma em outras zonas culturais. Então, gente, eu encerro essa pequena aula sobre essa obra maravilhosa que é o Incidente Antares, que é a nossa representação brasileira, né, dentro da nossa trágica história da América Latina. E espero que vocês tenham gostado. Leiam o nosso livro, esse texto de referência da professora Tânia. E espero vocês na quinta-feira para a gente discutir um pouquinho sobre essa obra com a nossa querida Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até mais.